Boa noite a todos. A primeira palestra que eu faço aqui na Casa do Samaritano, gravada. Para os nossos amigos que não me conhecem pessoalmente, que estão me vendo aí pela TV, eu queria dizer para vocês que é verdade, a TV engorda muito. Eu tenho 70 quilos, 1,80 m, né? Só que não, né? Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar de um tema, né, tão corriqueiro em nossas vidas. Um tema da qual a Fundação Mundial de Saúde já reconhece como patologia clínica, a obsessão espiritual. E olha que esse assunto eu tenho entendimento de causa, né? Porque sou muito obsidiado todos os dias, o tempo todo, como todos aqui presentes, não é verdade? Meus amigos, eu sempre inicio a nossa conversa falando que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Aquele espírito Cristo ou crístico que foi nomeado pelo próprio Deus para governar esta humanidade. E ele, que não precisava mais encarnar há muitos e muitos anos, sofreu muito para apequenar a sua luminosidade e para caber dentro de uma indumentária carnal, com uma única finalidade: trazer o Evangelho de luz para a nossa própria vida. Eu digo isso em todas as minhas palestras, sem exceção. Vocês vão abusar, porque eu vou repetir isso até o dia do meu desencarne. Quando nós compramos um aparelho celular, ele vem com um manual de instruções para aprender a usar bem. Quando nós compramos um celular, um aparelho de som, ele vem com um manual de instruções para aprender a usar bem. E nós, que nos relacionamos, que pensamos, que queimamos energia, que amamos, nós não teríamos também um manual de instruções? Nós temos, meus amigos, é o Evangelho. No Evangelho estão todas as normas de conduta necessárias para a nossa evolução. Ocorre que 2000 anos se passaram e o Evangelho muitas vezes não passa de um peso para papel nas nossas estantes, aberto na página da gravura mais bonita para adornar, para enfeitar a nossa sala. Nós temos, meus amigos, que trazer ele para mais perto de nós. Nós temos que fazer com que ele penetre dentro do nosso coração, vivenciando os exemplos de Jesus. Porque Jesus, ele não legou nada escrito para a história da humanidade. Ele legou para a história da humanidade os seus exemplos, porque ele sabia que se a palavra edifica, o exemplo arrebata. E os exemplos de Jesus foram arrebatadores. Jesus, então, meus amigos, esse Espírito perfeito, tratou sobre tudo, absolutamente tudo, só que ele não podia falar tudo, né? Ele, meus amigos, sempre que era questionado: mestre, por que falas por parábolas? Ele dizia: eu falo por parábolas porque ainda não tenho condições de dizer tudo, mas enviarei o Consolador prometido para dizer tudo aquilo que eu ainda não tenho condições de dizer. E o Consolador prometido já veio. Ele veio não personificado na figura de uma pessoa. Ele veio através das vozes do céu, através dessa invasão coordenada e organizada de espíritos, como dizia Camille Flammarion. Ele veio através da doutrina luminosa dos espíritos. E todos nós que temos o contato com essa doutrina, nos sentimos abertos a receber essa boa nova. Porque nada disso nos parece estranho, tudo nos é familiar, porque nós vivenciamos lei de causa e efeito, nós vivenciamos reencarnação, nós vivenciamos, meus amigos, essa realidade espiritual, ainda que ela esteja latente dentro de nós. Mas o momento é esse. É chegada a hora que esses conhecimentos tocarão a fundo a nossa alma, para que nós possamos viver o Evangelho. Um dia, nós diremos com certeza: não sou mais eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim, como Paulo de Tarso, convertido da estrada de Damasco. Um dia, nós diremos: não digo mais meu Pai, Pedro Bernardoni, digo Pai nosso que estás nos céus.
como disse Francisco de Assis em praça pública, quando se despiu na frente de todos. Nesse momento, nós teremos implantado o eu crístico dentro de nós, e será o Cristo quem viverá através das nossas obras, através das nossas ações. Então Jesus, ele falou sobre todos os temas, mas ele não podia falar claramente, porque ele sabia que a humanidade ainda engatinhava, saindo da selvageria. E ele aguardou pacientemente 19 séculos para trazer, meus amigos, a boa nova, para trazer a doutrina dos Espíritos. Ele aguardou pacientemente que se passasse as épocas das Inquisições, dos médiuns lançados à fogueira, para trazer essa boa nova. E todos nós absorvemos essa boa nova, porque é algo que nos é íncito, está dentro de cada um de nós. E Jesus, então, falou desse fenômeno, obsessão. Seja expulsando os demônios lá no Evangelho, demo é aquele que é contrário, é aquele que é inimigo, né? Seja, meus amigos, nos momentos em que aqueles obsidiados se debatiam através desses espíritos que acoplavam no seu perispírito. Foi assim, e assim sempre será. Não é Deus punindo, nós vamos ver. É Deus sendo justo, nos dando a oportunidade de exercitar o perdão, nos dando a oportunidade de tomarmos um novo rumo na vida. O Evangelho, meus amigos, a Bíblia, no Salmo 118, diz que a dor é pedra de esquina. A dor é pedra de esquina. Esquina, meus amigos, é aquele que você vai caminhando e quando chega lá na esquina você faz um ângulo de 90 graus, tomando um rumo completamente diferente. E é assim. Deus permite para que nós possamos modificar o nosso tônus mental, para que nós possamos modificar a nossa conduta e voltarmos a trilhar as passadas luminosas que o meigo Rabi da Galileia orientou para cada um de nós. Então, a nossa conversa de hoje é tratarmos à luz da doutrina espírita dessa patologia, né, que consome a todos nós, que é a obsessão espiritual. Obsessão espiritual. Apesar desse nome, obsessão, ob significa inferior, sub. Sessão é o acesso de espíritos inferiores. Olha aí. Mas, Osni, não existe obsessão de espírito superior? Não, não existe. Porque o espírito superior, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita as nossas ações e aguarda pacientemente a mudança do nosso tônus mental para que eles possam nos orientar no caminho do bem. É assim. Mas não só falaremos de obsessão, como também traremos algumas profilaxias para evitar ou mesmo eliminar alguns processos obsessivos. É assim. Então vamos, de mãos dadas, nessa noite de hoje, tratar desse tema tão polêmico. Vamos entender o que é isso. Por favor, Silvia. Bom, conceitos de obsessão, todos eles tirados da codificação kardeciana. A questão 459, quando Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no livro 2, ele pergunta, os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? E os espíritos mentores respondem, mais do que credes, porque frequentemente eles quem vos dirigem. Olha só que fantástico. Frequentemente é uma palavra que vem de frequência. Ou seja, a obsessão ocorre, meus amigos, quando nós entramos no canal, entramos na frequência, entramos em sintonia com espíritos inferiores. E alguns perguntam, mas Osni, todos os meus obsessores são de outras vidas? De maneira alguma. Grande parte, se não a maioria deles, são dessa vida mesmo. É assim. Você está em casa com uma raiva muito grande, bate uma porta muito forte, o espírito vai passando ali na rua. Por que o Osni bateu essa porta? Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo.
E quando ele chega próximo, meus amigos, ele encontra alguém que passa ou passou pelas mesmas dores que ele passou. E isso conforta aquele espírito que ainda não saiu dessa natureza humana. É mais ou menos assim. Imagina, né, que eu estou chateado, mas chateado porque furtaram o meu celular. Poxa, furtaram o meu celular. Eu encontro o meu amigo Paulinho que está ali sentado. Né? E aí, Paulinho, tudo bem? Ele, Rosinho, não está muito legal não. Por quê? Rapaz, furtaram o meu celular. Mentira. É mesmo? E como foi? E tal. A gente começa a conversar sobre isso, passa 2, 3 horas só falando, né, sobre esse furto de celular. Ou seja, a gente entrou em sintonia. Isso me conforta porque eu sei que eu não estou só. E conforta ele porque ele sabe que não está só também. É assim. E aí ocorre esse processo obsessivo. E quando você tenta se livrar, ele diz, não, peraí, eu não me livrei. Por que você vai se livrar? Negativo. Vamos continuar aqui. Então, meus amigos, é assim que funciona. Nós temos que sair dessa sintonia. Nós temos que sair do canal 2, canal 3, elevar o nosso pensamento até um canal onde estão lá os nossos espíritos mentores, os nossos amigos espirituais. É assim, tá? Por isso é que ele fala frequentemente, porque existe uma frequência nesse caso que nós estamos relacionando. Meus amigos, é a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Está lá na Gênese. Olha como Kardec realmente era o bom senso encarnado, como dizia também Camille Flammarion. É a ação persistente de um espírito mau. Perceba que Kardec, né, ele não fala em mal com L na tradução. Inclusive, ele explica isso nas Memórias Póstumas. Ele fala em mal com U. Porque não é mal no sentido, meus amigos, de perverso. É mal no sentido de mal intencionado. Mal intencionado. Aquele que ainda não encontrou a luz. Porque ninguém gosta de sofrer. Se eu disser aqui nesse auditório, levanta a mão quem gosta de sofrer, eu duvido se tem alguém que levanta a mão. Né? Então ninguém gosta de sofrer. Ele também não gosta de caminhar nesse caminho de trevas. De maneira alguma. Então ele precisa de um esclarecimento. Ele precisa de uma ajuda de alguém que possa mostrar para ele que exista um caminho muito melhor, na qual aqueles que ele ama estão lá esperando por ele de braços abertos. Eu me lembro que quando estávamos ainda na outra sede da Casa do Samaritano, numa reunião mediúnica, tinha uma moça, né, que isso eu posso falar porque ela não está aqui, mas se tivesse eu também falaria, mas não citaria o nome. Ela estava profundamente depressiva, porque ela disse que dentro de casa sentia uma energia negativa. Ela disse que dentro da casa dela via as panelas, os móveis se moverem, tudo isso. Então, ela veio participar do tratamento desobsessivo aqui na Casa do Samaritano. E o espírito que se manifestou, meus amigos, foi o espírito da primeira esposa do marido dela. A esposa desencarnou de uma doença muito grave. Ele casou-se novamente e da primeira esposa ficaram 2 filhos, um de aproximadamente 7 para 8 anos e uma mocinha de 2 anos de idade. E quando o espírito se manifestou na reunião mediúnica, muito revoltado, dizendo, olha, eu não admito essa intrusa na minha casa. Você precisa ver a forma como ela arruma os móveis de uma forma que eu nunca gostei. Quem ela pensa que é? Revoltadíssima a entidade. Então fui conversar, fui doutrinar, fui tentar esclarecer, né, dialogar com esse espírito. E ele então, né, eu peguei e falei para ela, olha, você sabe da sua atual condição? Ela disse, sim, eu sei que eu morri, o câncer me tirou a vida. Então, se você desencarnou, se você não tem mais o corpo físico, você não tem condições de guardar a sua casa, de arrumar os móveis, de limpar. Então você deveria agradecer a Deus que tem uma pessoa lá cuidando, senão a sua casa ficaria à mercê da bandidagem, né, dos sarrápios da vida. Então, meus amigos, ela pensou, parou e disse, olha, eu não tinha pensado por esse ângulo. Não tinha pensado por esse ângulo. E eu continuei, né? Você viu como ela trata os seus filhos? Ela disse, eu vi. Essa intrusa, né, está conquistando os meus filhos. Todos os dias ela conta historinhas antes de dormir para minha filha. E eu disse para ela, pois você devia agradecer a Deus,
Porque Deus colocou uma babá divina, uma pessoa que ama verdadeiramente os seus filhos, para cuidar deles na sua ausência. Olha, esse espírito caiu em si, colocou o médium de joelhos e começou a pedir desculpas a Deus. Meu Deus, me perdoe, eu não tinha visto isso, me perdoe, me perdoe. Né? E prometeu, obviamente foi encaminhado, prometeu que assim que fosse possível, voltaria para auxiliar a segunda esposa a cuidar dos filhos menores. Então, o espírito obsessor, meus amigos, não é perverso, é alguém que só precisa de um pouco de luz, só precisa de um pouco de esclarecimento, simples assim, tá? Nunca é praticada, senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança, né? Então, como falei a vocês, espíritos inferiores. Ah, então, eu que sou espírito superior, estou sendo obsidiado por um espírito inferior. De maneira alguma. Se você fosse espírito superior, você não estava aqui, nesse mundo de provas e expiações. Espírito superior entra em sintonia com o espírito superior. Espírito inferior entra em sintonia com o espírito inferior. Simples assim. Então, nós temos que ter em mente, meus amigos, que isso ocorre porque você diminuiu ou permite que seja diminuído o seu campo vibratório. Nós vamos ver que nessa relação obsessão-obsessor, né, não existe culpado, não existe algoz. Existe, meus amigos, sim, uma relação de entendimento e perdão. É assim. Vamos lá, olha só, pessoal. Causas da obsessão. Segundo o Livro dos Espíritos, né, nós temos aí que variam as causas de acordo com o caráter do espírito. Vingança de um indivíduo de quem guarda queixas da vida presente ou de outras encarnações. Olha, isso a gente vê muito na reunião desobsessiva, né? O espírito se manifesta dizendo: ele tomou todos os meus bens, ele tomou a minha esposa, os meus filhos, ele matou os meus filhos em outra encarnação. É por isso, meus amigos, que sempre que nós estamos dialogando com os espíritos, né, eu não digo que ele está errado. Eu não digo, eu particularmente, como esclarecedor, não digo, numa sessão mediúnica, que o espírito está errado. Porque ele tem as razões dele. Ele tem as razões dele. Eu não estou ali para julgar. Quem foi que me nomeou juiz daquele pobre coitado que está ali? De maneira alguma. Ele tem as razões dele. O objetivo não é dizer que está errado, julgando-o. Porque ele tem as razões dele. É mostrar para ele que existe um caminho muito melhor e menos sofrido, que é o caminho do amor, que é o caminho do perdão. Tá? Simples desejo de fazer o mal. O espírito, porque sofre, entende de fazer os outros sofrerem também, encontrando gozo em os atormentar, em os vexar. Como falei a vocês, ele não quer sofrer sozinho, né? Ele diz: poxa, eu passei por isso, encontrei alguém que está passando a mesma coisa, isso me consola, deixa eu ficar pertinho aqui. É assim, tá? Covardia. O espírito se aproveita das fraquezas morais. Meus amigos, quando nós temos fraquezas morais, certo? Nós sintonizamos com espíritos que estão também na mesma situação de fraqueza moral. Ou seja, traduzindo, apertando a tecla SAP para vocês, espírito obsessor não cria feridas novas. Ele coloca o dedo nas feridas que nós mesmos criamos. Olha aí, né? Então, se você é avarento, ele vai atiçar a avareza em você. Se você é invejoso, ele vai atiçar a inveja. Se você é ciumento, ele vai atiçar o ciúme, criando situações que nem sequer existem. Não condiz com a realidade, fazendo com que esposo persiga a esposa e vice-versa. Então é assim. Por isso é que nós temos, como Kardec diz, lutar todos os dias para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Nós temos, meus amigos, que tentar desbastar, ou seja, lapidar esse diamante bruto que somos todos nós, lutando todos os dias contra as nossas paixões, lutando todos os dias contra as nossas imperfeições. É assim que funciona, né?
eu tenho muitas imperfeições, muitas. E uma que eu tinha, né, e eu acho que eu ainda tenho um pouquinho, mas bem menos, né, eu era muito melindroso. Falava uma coisa pra mim, eu disse, quero mais saber, sabe como é que é? Né? Falava uma coisa, tá me agredindo. E aí eu comecei a trabalhar, né, o meu eu, ou seja, comecei a introduzir um processo de autoconhecimento. Quando alguém agora fala mal de mim, o Osni é ladrão. Olha, se eu me conheço, eu sei que eu não sou ladrão, por que eu vou me zangar? Por que eu vou me zangar? Eu não vou me zangar. Então, o cristão mais cristão, antes de Cristo, foi Sócrates, né? Que dizia, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente é. Se alguém me chamar de ladrão e eu me zangar, eu estou dando pano para manga para ser realmente, porque onde há fumaça há fogo. Então, nós temos, meus amigos, que melhorar o nosso tônus mental. Tá? Ou seja, combater as nossas imperfeições, mostrar para os espíritos obsessores que nós mudamos, que nós somos pessoas melhores, e se nós mudamos, eles também têm condições de mudar. É assim. Nós não conseguimos, meus amigos, falar que mudamos. Nós só podemos demonstrar, através dos nossos exemplos, que nós mudamos. Divaldo Pereira Franco, um grande orador espírita, né, que todo mundo conhece, obviamente, né, mais de 70 anos de mediunidade agora, né, mais de 70 anos de mediunidade, tem um lar chamado Mansão do Caminho, lá em Salvador, pai adotivo de mais de 700 crianças, imagina, né? Ele tinha um obsessor durante 40 anos, que ele chamava de sombra, e o obsessor causava um mal-estar terrível a ele. Imagina, ele tem um obsessor, imagina a gente, né? E aí ele chamava de sombra, esse obsessor. Teve uma vez que ele estava caminhando na rua, parou, começou a olhar uma vitrine, uma pessoa parou do lado dele. Quando ele olhou para a pessoa deu um tapa na cara dele e saiu. Aí o sombra apareceu do lado dele, dizendo, ó, você tem sorte, da próxima vez eu boto uma arma na mão dele. Desse jeito, né? Imagina a gente. Teve um dia, 40 anos de obsessão, que deixaram uma criança bem pobrinha, doentinha, com lábio leporino, na porta da Mansão do Caminho. Ele diz que nesse dia, ele sentiu algo diferente, foi lá, ele mesmo pegou a criança, levou para dentro, deu banho na criança ele mesmo, prensou as feridas, e quando ele estava na cadeira de balanço, balançando e colocando a criança para dormir, o sombra apareceu do lado dele. O sombra virou, olhou para ele e disse, olha, este é o nosso último encontro. A partir de agora, você está livre de mim. Divaldo Franco disse, mas meu irmão, 40 anos, eu já estava até acostumado. 40 anos, né? E aí ele disse, eu estou te libertando porque essa criança que tu tem nas mãos foi a minha mãe na última encarnação. Então nós, meus amigos, temos que dar exemplo para os nossos obsessores, que nós mudamos. E eles também têm condições de mudar. Então vamos nos esforçar, né? Vamos nos esforçar. Imposição das suas falsas ciências, tentam tornar cridas as mais ridículas utopias, né? A gente vê, muitas vezes, coisas terríveis, né? Feitas, praticadas, principalmente por ministros que deveriam consolar, que deveriam amparar, que deveriam orientar, ministros de algumas religiões, né? Praticando atos execráveis. Execráveis, a gente vê isso todo dia, né? E aí, meus amigos, certamente ali existe um processo obsessivo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Espécies ou graus de obsessão. De acordo com Kardec, existem, meus amigos, 4 tipos de obsessão. E nós vamos colocar, né, por Ernesto Bozano, mais um tipo de obsessão que você vai ver. Kardec diz, da obsessão simples, caracteriza-se por uma ação de um espírito malfazejo que se impõe na vida, no cotidiano da pessoa, causando-lhe inúmeros desconfortos. E os sinais: irritação, ciúme, inveja, ideias de perseguição, doenças fantasmas, orgulho, vaidade, arrogância, tudo isso. As paixões do dia a dia, né? Do cotidiano. Tudo isso, meus amigos. O meu sogro, ele não tem uma perna.
e tem dias que ele acorda gritando de doença fantasma. Ele só passa essa doença fantasma quando ele toma morfina e Lexotan. Imagina, né? É muito forte a dor. Pessoal, o corpo não está ali, mas o perispírito ainda está. E como não existe a matéria densa para o espírito obsessor, né, é muito mais fácil acessar aquele membro e causar uma dor, causar um desconforto. Tá? A pessoa passa a adotar comportamentos diferentes do usual, que surpreende todos aqueles que a conhecem melhor. Essa obsessão simples, pessoal, é aquela que todo mundo tem, sem exceção. Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, está todo mundo no mesmo barco, tá bom? Nós temos também a fascinação. Fascinação, olha o nome já indica, né? É uma ilusão produzida pelo espírito sobre o pensamento do indivíduo, lhe paralisando o raciocínio. A pessoa não acredita que o estejam enganando, pois o espírito lhe inspira confiança cega, fazendo com que pratique absurdos que ele não se dá conta, mas que salta aos olhos de todos. A fascinação, meus amigos, é a obsessão mais comum nos líderes religiosos, né? O cara diz, olha, você tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja. E se você chegar para ele e dizer, rapaz, você não está agindo errado, ele, não, Deus quer que faça isso mesmo. Ou seja, ele age de uma forma tão fascinada que ele não consegue raciocinar que ele está fazendo um mal para aquela pessoa. Tá? Isso acontece demais. É produzida por espíritos mais ardilosos, destros e profundamente hipócritas, pois muitas vezes se utiliza de palavras como Deus, amor e caridade. Deus quer que você doe, né, 10% do que você ganha. Deus quer que você compre aqui o sabonete, né, que vai limpar todas as suas chagas, aquela coisa toda, tá bom? Isso acontece demais. Procuram afastar o obsidiado de pessoas que possam abrir-lhe os olhos. É assim, né? Aqueles que porventura possam abrir os olhos, alguém de confiança do obsidiado, eles procuram, né, retirar essa pessoa do convívio social. Isso acontece demais também, tá bom? Nós temos o grau mais avançado, que é a subjugação. Na subjugação, meus amigos, é uma constrição que paralisa completamente a vontade do obsidiado e o faz agir sobre o seu mau grado, fica sob o seu julgo, né? Ou seja, subjugado, debaixo do julgo de alguém. Ele age sem noção de que ele está agindo. Tem um amigo nosso, né, médium, que ele, antes de ser espírita, isso há 30 anos atrás, antes de ser espírita, ele não sabia nem dirigir. Tomava 2 copos de cerveja, pegava o carro do pai e saía dirigindo, né, pela cidade inteira. E depois ele nem lembrava, só depois as multas chegavam, né? E isso acontece demais, meus amigos, acontece muito, muito mesmo. Me diz uma coisa, deixa eu só terminar aqui. Os espíritos, muitas vezes, atuam sobre os seus órgãos materiais e provocam movimentos involuntários, né? Atacar alguém, bater em alguém, como no caso desse rapaz que bateu no Divaldo Franco, por exemplo, né? Ele era conhecida sob o nome de possessão. Lá, na Igreja Católica, eles ainda utilizam essa nomenclatura, né? A possessão. Pessoal, esses três tipos de obsessão que nós vimos, que nós estudamos, tá? Pergunto, qual dessas 3 a responsabilidade do obsidiado é maior? O obsidiado é aquele que está sofrendo com a obsessão. Qual dessas 3 a responsabilidade dele é maior? Ele tem mais culpa no cartório? Isso. Vocês estão falando. Pensa um pouquinho mais alto. Isso, eu gosto. Osni, claro que é a obsessão. Só pode ser a obsessão. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Tá certo. É a obsessão simples, meus amigos. Claro que é obsessão simples, porque na obsessão simples você tem a responsabilidade sobre o seu corpo, sobre o seu raciocínio. Se você estivesse praticando o vigiar e orar, isso não aconteceria, né? Então, na obsessão simples, nós temos uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque inveja, maledicência, né, usura e tantos outros defeitos do nosso caráter nós temos como eliminar.
Todo mundo aqui tem condições. Não precisa, eu estou sentindo muita inveja, vou fazer um tratamento obsessivo. Não, você pode eliminar isso através da prece, através do reto pensar, através do reto agir, modificação da sua conduta. Todo mundo tem condições de fazer isso, tá? E a autoobsessão. É a obsessão que o indivíduo causa em si mesmo. Essa também é muito séria, tá? No adolescente, cobranças exageradas, não aceitação, anorexia, esquizofrenia, né? A pessoa se olha no espelho, acha que está muito magra, começa a provocar vômito, no caso da anorexia. Isso acontece demais, né? Eu acho que eu sofro dessa obsessão. Porque sempre que eu me olho no espelho, eu acho que eu estou gordo. Eu não estou gordo. Estou muito gordo. Mas tudo bem. O processo, pessoal. No processo, nós temos duas figuras, né? Nós temos o obsessor e o obsidiado. E quando se fala em processo obsessivo, qual é a coisa que vem à nossa mente? O obsidiado é o pobre coitado, está sofrendo com o processo obsessivo. Não é bem assim, tá? Às vezes a gente tem que inverter um pouco a ordem das coisas. Então, olha só, pessoal, o obsessor não é um ser estranho para nós. É um irmão a quem os sofrimentos e desenganos o desequilibraram. Olha só, pessoal. Os sofrimentos e desenganos o desequilibraram, porque se ele estivesse no raciocínio, no equilíbrio necessário, ele não realizaria aquele processo obsessivo, tá bom? São, antes de tudo, espíritos carentes de compreensão, de carinho e de amor. São seres solitários, doentes de alma. Em última análise, um irmão enfermo e infeliz, dominado pela fixa ideia de vingar-se, passa a viver em função disso. Meus amigos, o tempo no mundo material não é contado da mesma forma que o tempo no plano espiritual. Lá, o espírito obsessor, muitas vezes, ele perde a noção do tempo de tal forma, né, que ele não sabe mais que época vive. Na sessão de desobsessão, nós já tivemos manifestação de espíritos da época do Império Romano. Espíritos, né, do século XVI que tinham morrido por flechada de indígenas. Imagina, ele perde completamente, porque ele fica naquela ideia fixa, né? Por isso é que eu digo, meus amigos, ele precisa de amor, ele precisa de carinho. Por isso que Jesus diz, né, que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos rezar, fazer orações pelos nossos inimigos. Quem aqui ora pelos seus obsessores? Experimente fazer isso. Todo dia, relaxa, fica tranquilo e começa a pedir perdão para o seu obsessor. Começa, né, a orar por ele, para que ele possa se encontrar, para que ele possa te perdoar. Tenho certeza que a sua vida vai melhorar um bocado, tá bom? Nós temos também o obsidiado. O obsidiado são vítimas de si mesmo. Vivem presos em sua cela pessoal, onde a maioria não luta pela sua libertação. Acomodados aos vícios, cristalizados nos erros. Joana de Ângeles, né, é absolutamente fantástica quando ela diz, o obsidiado ele não luta pela sua libertação muitas vezes, o obsidiado ele se compraz com o processo obsessivo, principalmente processos obsessivos ligados à sensualidade, né, à bebida. Então, Kardec, lá na pergunta 628, salvo engano, ele diz, né, que o que falta para a gente é um mínimo de vontade. Mínimo de vontade. Gente, Jesus não quer que a gente escale o Everest, atravesse o mar a nado, não. Ele quer só isso aqui, ó. Um mínimo de vontade. Na hora que a gente resolver tomar atitudes mínimas, mais saudáveis no dia a dia, a gente começa a se livrar cada vez mais desse processo obsessivo. Então nós precisamos lutar, nós precisamos querer, tá? É o algoz de ontem que agora se apresenta como vítima. O comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder. Joana de Ângeles, nesse livro, meus amigos, da Sueli Caldas Schubert, ela fala exatamente um caso, né, de um cidadão que fazia parte, numa encarnação passada, de um bando de criminosos. E todos os outros criminosos diziam, não, ele era o mais efetivo. Ele é aquele, né, que fazia mais efeito no nosso bando, então a gente quer ele conosco novamente, né? Então, campo vibratório idêntico, como a gente tratou ainda agora, tá? As provações que afligem representam oportunidade de reajuste, de transformar o ódio em amor,
a vingança em perdão e humilhar-se para também ser perdoado. Olha só que interessante. Nós não humilhamos em outrora, em outras oportunidades nós não fomos os algozes, pois agora é justo pela lei de causa e efeito que a gente passe por situações semelhantes. É justo pela lei de causa e efeito, meus amigos, que a gente experimente parte, ou se não todo, o mal que a gente causou em outras vidas. Mas não existe esse pré-determinismo na doutrina espírita, tá? Não existe, porque Pedro dizia que o amor cobre a multidão de pecados. Então nós podemos amar agora, praticar a caridade agora, para tentar apagar parte dos erros do passado. Caminho do amor ou caminho da dor. A gente sempre escuta isso, né? E é a mais pura verdade, ok? Então, meus amigos, olha só. Há também uma ação fluídica sobre o obsessor, que atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Os pensamentos dos dois se confundem, então se serve do corpo do indivíduo, fazendo agir à sua vontade. Olha só, pessoal, na verdade, as pessoas têm o costume de dizer, fulano incorporou o espírito, né? Não, ninguém incorpora o espírito. Seu espírito não vai sair do seu corpo em consciência, porque se o espírito sai do seu corpo, você desencarna, tá? Existe, na realidade, meus amigos, uma junção perispiritual. Eu sempre escuto essa palavra perispírito. O que é isso, perispírito? Meus amigos, assim como a membrana que envolve o fruto é chamada de perisperma, a membrana que envolve o coração é chamada de pericárdio, a membrana que envolve o espírito é chamada de perispírito. É o perispírito um modelo organizador biológico que a gente tem. Quem nos dá essa forma que nós temos é o perispírito. Porque se não tivéssemos o perispírito, nós seríamos seres sem forma, né? Nasceríamos qual uma bolha de sabão, sem forma na natureza. Então, quem nos dá essa forma é o perispírito. Mas é o perispírito também que fica gravada todas as nossas experiências boas e ruins. É assim. Muitas vezes a gente vê aí, né, no YouTube, tem um monte de vídeos de crianças de 2, 3 anos de idade, sentam num piano e executam uma sinfonia. De onde é que vem essa ideia, se não vem de outras vidas? Não é? É assim. Mas ocorre também que muitas vezes nós contrariamos a lei de Deus. E ao contrariarmos a lei de Deus, maculando o nosso perispírito, pela lei de causa e efeito, quando o perispírito for formar o nosso corpo físico, nós nasceremos prejudicados. É assim, imagina que uma pessoa, contrariando a lei de Deus, dá um tiro na cabeça, provocando suicídio, né? Provocando o seu desencarne. Meus amigos, aliás, o seu desencarne não é a sua morte, né? Porque o desencarne só quando o tônus vital foi embora. Existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer é físico, desencarnar é espiritual. Em outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Então alguém deu um tiro na sua cabeça, ou seja, atuou contra a lei de Deus. O que acontece? A depender da região que foi afetada pelo tiro, quando o perispírito for moldar o corpo na vida posterior, né? A depender da região que foi afetada, a pessoa pode vir com uma cegueira, com a mudez, com autismo, com a má formação, né? Tudo isso. Então, esse perispírito, meus amigos, ele nos molda através dos nossos atos, nós também moldamos ele. E é por isso que no processo obsessivo, o obsessor ele se aproxima do perispírito. E ele faz uma ponte perispiritual de fluidos, né? E ele começa a agir, a falar, e você obedece a esses comandos, porque se deixa sugestionar, tá bom? Então, isso é muito importante. Ausni, quer dizer então que os médiums têm mais facilidade? Com certeza, os médiums têm mais facilidade. Ausni, quer dizer então que eu preciso trabalhar a minha mediunidade? Seria melhor dizer, educar a mediunidade, né? Educar a mediunidade. Exatamente.
Exatamente. O colega perguntou, é o perispírito que molda o nosso corpo? Sim. E a cada reencarnação, ele molda de uma forma diferente? Sim. Mas alguns traços permanecem, né? Alguns traços permanecem. E quando ele forma, obviamente, orientado pela espiritualidade superior, o perispírito, ele vai nos dar a condição necessária para a gente evoluir numa determinada área que a gente precisa. Em outra área que a gente não precisa, por exemplo, haver uma formação específica, tá bom? Joia? Tem um médium, tem um livro, acho que tinha esse livro aqui, O Médium Voador, Daniel Douglas Hume. Daniel Douglas Hume era um médium estudado por Kardec, que ele levitava, mediunidade de efeitos físicos, né? Ele se jogava de um prédio do 8º andar e entrava caminhando pela porta. E o Daniel Douglas Hume era uma reencarnação do Divaldo Franco, né? E os dois são muito parecidos. Se você olhar a cara de um, a cara do outro, é mesmo que está vendo. Divaldo Novo e o Daniel Douglas Hume. Então, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, meus amigos, Oi. Bom, a colega perguntou, todo mundo é médium? Quem vê, quem faz alguma coisa é médium? Né? Como é que funciona isso? Todo mundo é médium. Só que essa capacidade de forma ostensiva, ela vem previamente preparada fisiologicamente, ou seja, uma glândula chamada epífise ou glândula pineal, ela vem um pouco maior, né? Você vem predisposto a ser um médium ostensivo, para trabalhar no bem. A mãe de Ná, o pai de santo, lá no terreiro, todo mundo é médium. Mas a mediunidade com Jesus, essa que nós praticamos aqui no Espiritismo, é aquela que diz, dá de graça o que de graça receber. Eu sempre digo, se você entrar no centro espírita e alguém te cobrar R$1 por qualquer coisa, pode virar as costas e sair dali, que aquilo não é espiritismo. Entendeu? Espiritismo é um termo criado por Kardec para diferenciar de espiritualismo. Então todos nós temos, às vezes a pessoa chega na casa espírita dizendo assim, Osni, eu estou aqui, né, porque disseram, eu sou médium e disseram que eu tenho que trabalhar. Eu disse, como é isso? Você já leu alguma coisa sobre espiritismo? Não, nunca li não, mas eu fui num lugar tal e disseram que eu tenho que trabalhar, então eu estou aqui para trabalhar. Não, é errado. Né? Quem disse que você tem que trabalhar está ferindo o seu livre-arbítrio. Isso é muito sério. Você não tem que trabalhar não, você tem que educar a sua mediunidade. Depois que você educar a sua mediunidade, tiver o controle sobre si mesmo, você decide pelo seu livre-arbítrio se você quer trabalhar ou se não quer trabalhar, perdendo mais uma vez a oportunidade. Tá? Então isso é muito sério, nós temos que educar a nossa mediunidade, para saber que a gente está no comando. Depois que a gente educa, nosso livre-arbítrio. Vou trabalhar? Isso é bom, é ótimo, vou dar passos largos no caminho da evolução. Não vou trabalhar? Vou perder a oportunidade mais uma vez e depois, quem sabe, né, pode ser até pior. Tá bom? Então, pessoal, por que Deus permite que ocorra o processo obsessivo? Porque é infinitamente justo e bom. Gente, olha só, Deus é infinitamente justo e bom. Ele permite, segundo Emmanuel, olha só, na sua infinita misericórdia, permite que encontremos desafetos, algozes ou vítimas do passado, para que possamos exercer o perdão, a humildade, a paciência, a benevolência e a caridade. Então, olha só, pessoal, para que oportunidade melhor? Nós erramos feio no passado. Erramos feio no passado. Mas sabe o que Deus faz com a gente? Olha como Ele é bom. Ele diz, olha, eu sei que você errou, mas você vai voltar. E quando você voltar, eu vou lhe dar o chamado véu do esquecimento. Você não vai lembrar de outras encarnações. Tá? Porque se você lembrar, você entra em desequilíbrio. Imagina você lembrando, por exemplo, que o seu pai, que você tanto ama, vai comemorar o Dia dos Pais domingo, foi alguém que te matou em outras vidas. Será que você olharia para ele da mesma forma? Né? Então, nós temos a oportunidade de encontrarmos os algozes ou as vítimas do passado para exercer o perdão, para nos reajustarmos. A oportunidade é agora, tá? Pessoal, eu encontrei essa frase, né, lá no livro Libertação, do André Luiz, né, do ministro Flacos. E, na minha opinião, eu julguei, né, que nesses anos todos de espiritismo que eu tenho, eu julguei que essa é a frase mais bonita que eu já li na doutrina espírita. Espero que vocês entendam a essência dessa frase. Olha só. São situações que surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. A obsessão ocorre
não é, escondido de Deus, não. Ele permite que isso ocorra, porque Ele sabe tudo. Não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que caia que Ele não saiba, tá bom? Que tolera semelhantes criações das almas humanas. Atenção, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos filhos e se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Muito bonito isso, né? Então, tudo ocorre com a anuência de Deus. Ele suporta que isso ocorra para que a gente aprenda a valorizar a saúde, meus amigos. Eu duvido que tenha alguém que passe por uma dor, que passe por uma decepção, que passe por um processo obsessivo, que saia dali pior do que entrou. Duvido. Todo mundo sai melhor, sai mais humilde, sai mais centrado, pensando melhor nos seus atos, pensando nas pessoas que convivem, perdoando. Não é assim? Olha aí, Deus utiliza a obsessão para que a gente possa ser melhor. É assim. Bom, e eu coloquei aqui alguns meios de preservação, ou melhor, de prevenção e desobsessão, todos baseados no amor e na caridade, Meus amigos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que frase profunda, Jesus disse que aí estão todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Perceba, Jesus não falou para amar a Deus e ao próximo. Ele nunca disse isso. Está gravando, Ele nunca disse isso. Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo não é de qualquer jeito, não. É amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, quinta-feira, lá na casa do Samaritano, assisti palestra. Na hora do jogo, da cervejinha dos amigos, com os amigos, vou nada, meu amigo. Então você está colocando alguma coisa mais importante acima de Deus e do seu desenvolvimento pessoal e espiritual. E amar ao próximo como a você mesmo. Na interpretação clássica, que nós só devemos fazer ao próximo aquilo que nós queremos que seja feito conosco, todo mundo já sabe, e também uma interpretação de medida. Se eu amo muito, vou amar muito. Se eu amo pouco, vou amar pouco. Se eu não amo, não tenho condições de amar ninguém. Então, eu preciso, meus amigos, me amar e aprender a amar e valorizar o próximo. A prece é um lenitivo, nos dá força, ativa a nossa glândula pineal, segundo uma pesquisa realizada em 1995 na Universidade da Califórnia, pelo Dr. Michael Pessinger e pelo Dr. Nuraya Mahachandran. Diz que quando a gente faz uma prece, uma luminosidade diferente, isso constatado por aparelhos, luminosidade diferente se acende dentro de nós e nós nos tornamos mais fortes e protegidos. A terapia dos passes, o passe, a fluidoterapia, que foi criada ou desenvolvida por Franz-Antoine Mesmer, um médico que conseguiu curar a rainha Maria I, salvo engano, de dores fortes através da imposição de mãos. Ou seja, certamente ele quebrou laços fluídicos de obsessão. Então é muito bom a gente vir, tomar um passe. Isso melhora, nos ajuda muito. Exercício da paciência. Pessoal, processos obsessivos de 1000 anos, de várias e várias vidas, várias e várias encarnações, não se desfazem de uma hora para outra. Então nós temos que ter paciência. É por isso que o tratamento espiritual aqui, ele tem a duração de 5 semanas. Porque nem sempre em uma única semana você consegue convencer o espírito a tomar o seu rumo, a encontrar as pessoas que lhe amam. Então nós temos que fazer esse tratamento várias e várias vezes. Às vezes nem essas 5 semanas são necessárias, são suficientes e a gente tem que fazer mais vezes também, Perdão incondicional das ofensas. Eita, Jesus é incrível. Ele disse assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminha com ele nessa vida. Olha só, para que ele não te entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça te entregue ao juízo. Olha que interessante. Nós temos que fazer as pazes, perdoar nessa vida, para que não se instalem processos obsessivos depois. Porque depois que o seu inimigo desencarnar, ele vai estar num lugar onde você não vai estar vendo ele. Então, ele está mais suscetível a isso. Estudo do Evangelho, não preciso nem falar, eu já disse, o Evangelho é o nosso manual de instruções, aplicação do Evangelho, prática do Evangelho no lar,
o Evangelho no Lar, né? Você escolhe um horário na semana, no mesmo dia, na mesma hora, porque os espíritos vão lá para sua casa, espíritos bons vão lá para sua casa, coloca o Evangelho, reúne a família, coloca uma água para ser fluidificada, faz uma leitura, né? Faz um comentário do Evangelho, faz uma prece, 20 minutinhos, né? Você vai proteger a si mesmo, proteger a sua casa. Nós temos aqui situações mas muito comuns nas reuniões mediúnicas, de espíritos que quando manifestam, dizem assim, quando ela começou a fazer esse negócio desse Evangelho, eu não consigo mais passar da porta para dentro. Olha aí, né? Então nós temos que fazer isso, ok? Desenvolver hábitos saudáveis, meus amigos, hábitos saudáveis. Aprender a agradecer. Gratidão por tudo. Aprender, meus amigos, a perdoar. Aprender a sorrir para as pessoas. Aprender a dar um aperto de mão caloroso, olhando nos olhos. Tudo isso nos ajuda, nos auxilia também, tá? Doar-se em trabalhos de caridade, porque fora da caridade não há? Não ouvi, não. Fora da caridade não há? Olha aí, o cérebro já está azeitado, né? Já está no azeite. Que beleza, né? Que beleza. Pois vamos lá. Salvação para quem? Para quem pratica ou para quem recebe a caridade? Para quem pratica, né? Então vamos praticar mais, vamos praticar mais. Tratamento espírita em sessões de desobsessão espiritual, né? Para os casos mais graves, como a fascinação e a subjugação. Então, meus amigos, se você acha, né, se você entende que aquela obsessão está lhe causando um mal terrível, se você sente que aquilo não lhe deixa desenvolver a sua vida como você queria que ela fosse desenvolvida, procure a casa espírita, faz um atendimento fraterno. Você vai ser atendido por uma pessoa preparada para identificar se existe ou não um processo obsessivo, porque nem tudo é obsessão. Nem tudo é obsessão. Às vezes a pessoa chega, né, diz, olha, eu estou com dores de cabeça, eu estou obsidiado. Às vezes é uma pressão alta, né? Pode ser patológico. Então é por isso que é necessário, venha conversar, a casa espírita é de vocês, cuidem bem dela, né? Então você vai ser identificado que processo obsessivo é esse e o tratamento adequado que é feito a isso aqui na casa, tá bom? Joia? Meus amigos, nosso tempo, né, já se encerrou. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui essa noite, né? Queria pedir a cada um de vocês, se você gostou desse vídeo, né? Dá um like, né? Compartilha, dá um like e compartilha para os amigos. Marca os amigos lá no Facebook, tá bom? Joia? E diz assim, olha, eu tive com o Osni, ele é magro e tem 1,90 m. Tchau, gente. Fiquem bem. Obrigado, querido.